Bem, tudo começa assim. É uma história meio conturbante. Dona Inácia rezava para que chovesse. Essa senhora é muito crente. Essa seca parece que no sertão não acabava. Matava boi, vaca, galinha e cabra. Só não matava a fé dessa senhora, que em São José acreditava. Conceição era sua neta e junto com sua avó, no Logradouro, passava suas férias. Era uma menina culta e determinada, gostava bastante de ler e já estava decidida. Não queria casar, de homem não queria saber. Vicente era um filho de fazendeiro rico e desde pequeno já queria ser vaqueiro. Apesar da seca terrível, fazia de tudo para não se livrar do seu boiadeiro. Como o gado estava infestado, foi no Logradouro pegar remédio para carrapato. Aproveitou para falar com Conceição e Dona Inácia, bater aquele papo. Chico Bento era um vaqueiro numa situação muito complicada. Foi mandado abrir as porteiras e soltar o gado por causa da seca desgraçada. Planejou ir para o norte com Cordulina, sua esposa e seus filhos, para ver se uma vida melhor arranjava. Tentou primeiramente uma passagem de trem conseguir, mas infelizmente não a teve e por terra teve que seguir. Juntou tudo o que tinha, uns pedaços de carne seca e farinha, e amarrou na sua burrinha. Seguiu viagem Chico Bento, seus filhos, Cordulina e Mocinha. No primeiro dia à noite, se abrigaram numa barraca e quando amanheceu continuaram a caminhada. Acabaram encontrando um grupo de retirantes que fome também passava. Então, Chico Bento dividiu sua comida com eles, para que não ficassem sem nada. Isso acabou piorando a situação dele, porque no final, essa comida ia fazer falta. À noite, encontraram a vila, onde conseguiram comida e Mocinha um emprego. E de lá gostou e quis ficar para o resto da vida. Seguiram viagem então, mas a fome era grande. Josias, filho de Chico Bento, não aguentou e acabou comendo mandioca do chão, se envenenando assim e rapidamente falecendo. Uma tristeza descomunal batia em Chico Bento. A fome e a perda do filho lhe trouxe um grande sofrimento. Tanto que acabou matando um bode que não era seu e quando o dono percebeu, se enfureceu no mesmo momento. Para Chico Bento, a cada dia ficava mais difícil. Ele acabou perdendo mais um filho que sumiu no sertão. Foi lá à procura do menino então. Numa vila parou e lá perguntou. Porém, o delegado de lá ofereceu-lhe passagens para Fortaleza e não perdeu a oportunidade. Logo aceitou. Quando chegou a Fortaleza, no campo de concentração, se encontrou com Conceição, que havia ido com Dona Inácia também por causa da seca. Conceição, todos os dias, ia para o campo de concentração ajudar os refugiados, assim como fez com Chico Bento. Conseguiu-lhe um emprego e ajudando no seu sustento. Mas ainda não era suficiente. Tinha que sair do Nordeste para viver decentemente. Para o Sul, sugestão de Conceição, irão. Detalhe, Duquinha foi entregue a Conceição para o seu próprio bem e proteção. Mas na hora de entregar as passagens, já era tarde. Eles haviam se perdido. Coitado de Chico. Ele se desesperou e para sua esposa teve que mentir. E quando menos esperou, uma mão nas suas costas tocou. Era a Conceição que para sua salvação estava com os bilhetes na mão. E na hora da ida, uma triste despedida, com um sinal de esperanças para essa família que estava indo a São Paulo em busca de trabalho. Enquanto em Quixadá, Vicente ainda estava crente que a chuva caía, mas não, nem em novembro com tanta procissão, não caiu uma gota sequer no sertão. Mas para a alegria de todos veio dezembro, e com ele a primeira chuva Vicente deu pulo na rede, pois não acreditava, porque depois de tanto tempo a terra molhava. No dia seguinte, apareceu Mariinha com seu irmão Clóvis, e as irmãs de Vicente queriam fazê-lo casar com ela, para deixá-lo mais contente. Mas ele não queria Marinha, pois seu coração só pensava em Conceição.
Finalmente, Dona Inácia chega depois de uma longa viagem e vê as marcas da seca. Relembrando toda a tristeza, mas após alguns anos Quixadá voltou a prosperar. E em uma noite de Natal, Conceição não estava bem. Sentia um vazio no seu coração, inexplicável, mas sentia. Ainda não era mãe de parto, apesar de ter adotado Duquinha. Este afagava seu coração, mas ainda não era suficiente. E foi aí que observou o cavalgar e a passada do querido Vicente. Em 17 de novembro de 1910, em Fortaleza, no Ceará, nascia a escritora, jornalista, romancista Raquel de Queiroz. Raquel, entre os anos de 1915 e 1917, teve um período de transição muito conturbado. Por quê? Porque ela saiu do Ceará e teve que ir para o Rio de Janeiro, em decorrência de uma seca muito forte que teve no Nordeste, né, nesse período. No ano de 1925, ela já era professora. Mas aí tu pensa, ô Vitor, mas tu acabou de falar que ela nasceu em 1910. Como 15 anos depois, ela já era professora. Exatamente. Com apenas 15 anos de idade, Raquel já era professora. Aos 20, em 1930, muitos dizem que ela era militante do Partido Comunista do Brasil. Atualmente equivale ao PCdoB, né, que é o Partido Comunista Brasileiro. Fazendo um pulo para os anos 70, em 1977, ela teve a honra de ser a primeira mulher a obter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Em 1986, ela fez a tradução da obra O 15. Em 1992, uma de suas principais obras junto com O 15, Memorial de Maria Moura, e sua última obra, Falso Mar, Falso Mundo, em 2002, foi sua última obra. E em 2003, em 4 de novembro, ela veio a falecer em sua casa no Leblon, no Rio de Janeiro. Não vai tão perto, Paulo. Mantém. Gente! Ei, as duas passagens, fiquem felizes. Paulo tá fora do enquadramento. Justamente! Peraí. Como gados. Gravou ainda. Muito perto aí, pronto. Sou gay. Vai. Foi mandado abrir as porteiras e soltar o gado por causa da seca desgraçada. Vai.